Oi, eu sou Isabela Martim e nesse vídeo eu vou falar sobre o caso da Isabela Guzmán. Recentemente, um vídeo começou a viralizar no TikTok de uma jovem adorável vestida com um uniforme laranja entrando no tribunal e ela fazia algumas caras que foram consideradas fofas. Então ela dava uns leves sorrisos, fazia umas caretas pra câmera e a internet considerou essa jovem adorável. E ela foi apelidada de Sweet But Psycho, que significa doce mais psicopata. E aí começaram a surgir alguns boatos em cima dessa jovem tão adorável que estava sendo presa. Surgiu a história de que ela tinha sido presa por ter assassinado a mãe como um ato de vingança, já que a mãe tinha vendido ela para a máfia. Porém, a história não é exatamente essa e eu vou contar pra vocês o porquê que aquela jovem tão adorável estava sendo presa. Aquela jovem se chama Isabela Guzmán, que nasceu em junho de 1995 em Aurora, nos Estados Unidos. Ela é filha de Yumi Roy e Robert Guzmán. Em algumas reportagens dizem que a Yumi é de origem coreana e o pai, o Robert, é de origem filipina. Yumi e Robert eram casados até que quando Isabela completou 3 anos de idade, eles decidiram se divorciar e aparentemente foi um divórcio amigável. A Isabela continuou morando com a sua mãe Yumi, mas sempre ia visitar o pai Robert. O Robert também ia visitar a Isabela, então aparentemente era uma relação calma entre os três. Porém, com o passar do tempo, a Isabela começou a apresentar alguns comportamentos mais rebeldes, então ela acabava se irritando com facilidade, arrumava problemas na escola, quebrava algumas coisas, sempre estava metida em confusão, e isso acabou acontecendo também dentro de casa. Os pais se preocuparam, mas nada ao ponto de procurar uma ajuda psicológica para a menina. Um tempo depois, a Yumi, mãe da Isabela, conheceu um rapaz chamado Ryan, e depois de algum tempo namorando, eles resolveram se casar. Porém, essa atitude mudou o comportamento da Isabela. Ela, que já estava começando a apresentar um comportamento mais rebelde, ficou mais rebelde ainda depois que a mãe se casou com o Ryan. Ela começou a ser uma criança desobediente, que não respeitava mais ninguém e que era rude principalmente com a mãe. Com as outras pessoas, ela até que se comportava um pouco melhor, mas ela sempre acabava sendo mais agressiva com a mãe Yumi. Até que aos 7 anos de idade, isso tudo aconteceu antes dela completar 7 anos, a Yumi decidiu que era melhor a Isabela ir morar com o pai, Robert. E depois de passar alguns meses morando com o pai decidiu que era melhor ela voltar a morar com a mãe, já que ela estava se afastando da mãe e não achava que aquilo era legal para Isabela. Depois que a Isabela voltou a morar com a mãe Yumi, as brigas não pararam, elas continuavam brigando regularmente por diversos motivos. E a Isabela sempre reclamava que a mãe não passava muito tempo com ela, que dedicava muito tempo ao trabalho, que não tinha tempo para conversar com ela. E isso era uma coisa que deixava a Isabela bem chateada. Conforme a Isabela foi crescendo, o comportamento dela não mudou, as brigas não pararam e em um determinado momento a Isabela foi trabalhar com a mãe em algum estabelecimento voltado à beleza, talvez um salão. E mesmo assim, mesmo nesse salão, trabalhando com a mãe, as brigas não paravam, elas discutiam na frente de qualquer pessoa, o que gerava um pouco de constrangimento entre os clientes. Depois disso, a Isabela largou a escola, largou o ensino médio e resolveu que não ia mais estudar e que não ia mais trabalhar. Porém, o comportamento dela piorou e ela começou a sair cada vez mais, não tinha dia para voltar, não tinha hora para voltar, passava dias fora de casa e esse comportamento deixava os pais bem preocupados. Quando a Isabela completou 18 anos, o comportamento agressivo dela começou a ficar mais agressivo ainda, e as brigas começaram a ficar mais intensas. No dia 27 de agosto de 2013, a Isabela teve uma discussão com a mãe. Não sabemos exatamente o motivo, mas a Isabela acabou cuspindo na cara da mãe. No dia 28 de agosto, no dia seguinte do dia que a Isabela tinha cuspido na cara da mãe dela, elas tiveram outra discussão pela manhã, uma discussão feia, em que a Isabela quase agrediu a mãe. A polícia foi chamada, mas eles não conseguiram fazer nada porque não houve agressão, apenas conversaram com a Isabela e liberaram ela logo depois. O pai dela, o Robert, resolveu conversar com ela para explicar exatamente o que estava acontecendo, que ela não podia agir daquela forma com os pais. Resolveu dar alguns conselhos para a garota
que aparentemente ouviu e aceitou super bem. Na noite daquele mesmo dia, do dia 28 de agosto de 2013, a Yumi chegou do trabalho, viu que a Isabela e o marido Ryan estavam em casa, conversou um pouco com o Ryan, que estava ali fazendo os preparativos para começar a jantar, e subiu para tomar banho, que era algo que ela fazia sempre que voltava do trabalho. E o Ryan, que estava lá embaixo, começou a jantar, até que ele começou a ouvir a Yumi gritar desesperadamente por socorro dentro do banheiro. E o Ryan sobe em direção ao banheiro e encontra a porta entreaberta e percebe que a Isabela estava dentro do banheiro junto com a mãe. O Ryan tentou abrir a porta, mas a Isabela, que estava dentro do banheiro, conseguiu fechar a porta e trancar. O Ryan ficou do lado de fora enquanto ouvia a Yumi gritando desesperadamente, até que o Ryan percebeu que estava saindo sangue por debaixo da porta. Foi nesse momento que ele resolveu chamar a emergência, então ele desceu para ligar para a polícia, para ligar para a emergência. Até que ele ouve um último grito da Yumi. E aí tudo fica calmo, ele sobe novamente em direção ao banheiro, a porta se abre, ele percebe que a Isabela está toda ensanguentada e que a Yumi está caída no chão do banheiro. Até que a Isabela passa por ele calmamente, segurando uma faca na mão, vai em direção ao quarto dela, pega algumas roupas, desce as escadas e sai de casa. O Ryan ficou desesperado, foi em direção a Yumi, tentou acordá-la, mas ela não respondia, ligou para emergência, começou os primeiros socorros ali pelo telefone, mas nada disso funcionou. A Yumi estava morta. Ela morreu no dia 28 de agosto de 2013, com mais de 70 facadas no rosto e no pescoço. Além disso, também foi encontrado um taco de beisebol no banheiro. Não se sabe exatamente o número preciso de facadas. Alguns sites falam que foi 78, outros 79 e alguns 151. Eu sei que foram muitas facadas no rosto e no pescoço que causou a morte da Yumi naquela noite. Enquanto o Ryan conversava com os policiais, a Isabela já tinha saído, ela foi para um comércio, como se fosse um mercadinho, entrou nesse comércio e foi direto para o banheiro, onde ela se limpou e trocou as suas roupas e colocou dentro de um saco. Os funcionários do estabelecimento perceberam que a Isabela estava ensanguentada e foram questionar o que tinha acontecido, se ela precisava de ajuda. E ela falou que ela não precisava de ajuda, não queria que chamassem os policiais, porque ela estava fugindo de um pai que tinha abusado sexualmente dela. Então não era para ninguém falar com ela, ela não queria ser encontrada, e que ela era de outra região, que ela era de Cincinnati, então ela estava longe do pai e ela não queria que ninguém a encontrasse. Depois disso, aparentemente a Isabela acabou passando a noite ali aos arredores desse comércio, talvez no estacionamento, e na manhã seguinte os policiais foram chamados porque tiveram uma denúncia de um corpo dentro de um carro no estacionamento daquele comércio. Não foi confirmado nenhum corpo dentro do carro, não se sabe exatamente quem fez essa denúncia nem o porquê, mas quando os policiais chegaram no estacionamento, eles encontraram a Isabela e, como ela já estava sendo procurada, logo identificaram ela. Porém, a garota falou que ela não era a Isabela, que ela era uma outra pessoa, que ela sabia do caso da Isabela, sabia que ela era parecida com a garota que eles estavam procurando, mas que ela não era essa Isabela. Porém, os policiais pegaram a identidade dela, constataram que ela realmente era Isabela, e ela ainda estava carregando a sacola com as roupas sujas de sangue. Então não tinha como ela escapar daquela situação. Isabela foi presa e acusada de homicídio. Na sua primeira audiência, ela pareceu super tranquila, como se ela nem soubesse o porquê que ela estava lá. Por isso que tem algumas imagens dela sorridente, fazendo caretas para a câmera, que foram as imagens que viralizaram. Então ela parecia que não estava sabendo exatamente o que tinha acontecido, o que tinha causado para ela estar naquela situação. E o advogado de defesa da Isabela pediu para que ela passasse por um exame psicológico para saber se ela tinha condições de responder pelos atos que ela cometeu, justamente por causa desse comportamento que ela estava tendo na audiência. Isabela passou por uma avaliação psicológica e foi diagnosticada com esquizofrenia paranoide, o que faz ela ter dificuldade em diferenciar o que pode ser real ou não, além de causar algumas alucinações e delírios. O juiz, diante desse resultado, decidiu que a Isabela não era capaz de responder pelos seus atos e resolveu internar a menina para um tratamento num hospital psiquiátrico em que ela se encontra até hoje. Então ela não tem data para sair desse hospital, ela continua fazendo tratamento e aparentemente ela não sabe exatamente o que ela fez. Ela diz que ela matou uma mulher,
mas que em nenhum momento essa mulher era a mãe dela, então provavelmente ela estava tendo algum delírio naquele momento em que cometeu o ato, e que até mesmo as ações que ela tinha no tribunal não condiziam com uma pessoa que tinha acabado de matar a mãe a sangue frio, e algumas pessoas também relatavam que ela tinha alguns comportamentos em que ela falava sozinha, ria, como se tivesse alguém junto com ela. Então, na verdade, essa história da Isabela Guzmán não tem nada a ver com máfia, com ser vendida, com vingança. Na verdade, a Isabela sofria de uma doença que não foi diagnosticada, que não foi tratada a tempo e que resultou no assassinato da própria mãe, Yumi. Quando ela cometeu esse crime, ela tinha 18 anos. Atualmente ela tá com 25 e continua internada no hospital. Não sabemos quando ela vai ser liberada, nem se um dia ela vai poder ser liberada. Então esse foi o vídeo falando sobre o caso da Isabela Guzmán, tanto para as pessoas que acabaram de chegar no meu canal, quanto para as pessoas que já me seguiam. Eu quero que vocês saibam que toda quarta-feira eu pretendo postar um vídeo de caso, porque por mais que não tenha relação com os conteúdos que eu posto aqui no meu canal, é um assunto que eu me interesso bastante, eu sempre me interessei por esses assuntos de casos, então resolvi compartilhar um pouco desse mundo com vocês também. Vão ser todas as quartas. De segunda e quinta continua vídeo de moda, beleza, resenha, filmes, porém de quarta-feira vai ficar os vídeos de caso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal para receber vídeo novo toda segunda, quarta e quinta. Me seguir também nas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau!